acho que vocês já viram pelos posts aqui do Insta que o meu Instagram é um treinamento de uma pessoa igual a vocês, comum, que eu não sou psicóloga, não sou coach, não pretendo ser. Eu sou uma pessoa comum, que nem vocês, que superou muita coisa em questão de autoestima, de síndrome do pânico, desde muito novinha, né? Eu tive todas essas questões de síndrome do pânico e autoestima com 13, 14 anos. Eu sei que parece clichê, que todo mundo na adolescência passa, mas eu tenho um diferencial que eu desenvolvi um método pra mim mesma, que naquela época não existia coach, não existia nada disso, não existia nada dessas coisas, e eu fui desenvolvendo baseado em tentativa, em autoconhecimento, estratégias pra eu reeducar a minha mente, né? Fortalecer a minha mente, o meu cérebro, e fazer ele trabalhar pra mim, né? Então, eu venho aqui dividir as minhas experiências com vocês. Tem uma galera que eu já acompanho via inbox, minhas meninas, uma delas tá até aqui online, a Tá. Um beijo, Tatá! Então, a gente vai hoje tratar sobre essa questão do acompanhamento que a gente faz aqui de vida, todo mundo junto. Fernando, um beijo. Tô esperando uma galera entrando, tô dando uns 5 minutinhos aqui na live pra galera entrando, pra gente começar o exercício. Então a gente vem toda semana acompanhando em bate-papo aqui, vocês dividem aqui, a Thay aí, vocês dividem aqui as experiências de vocês, eu mostro um pouquinho de como é que é o meu dia a dia, porque assim, desde os meus 13, 14 anos, quando eu comecei a traçar essas metas, esses objetivos de superar a síndrome do pânico, de superar os medos, de superar a questão de autoestima e melhorar a minha autoestima, eu comecei a fazer algumas metodologias, tá? Que eu mesma criei pra mim. Não foi nada que eu li em lugar nenhum, ou não foi nada de nenhum filósofo, enfim. Foi uma questão de exercícios, e que isso ficou muito bom, né, no dia a dia. Começou a ser aplicável, porque também não adianta nada a gente ter estratégias mirabolantes se a gente não consegue aplicar. Então são estratégias simples, tá bom? Eu falei da semana passada, na última live que a gente fez aqui, eu falei sobre uma das estratégias. Inclusive, quem tava aqui na última live pode dar o depoimento, quem conseguiu colocar em prática, que foi a semana do elogio, tá? Então, vocês usarem as redes sociais de vocês, não só as redes sociais online, não só a internet, mas o dia a dia, o seu cotidiano, para elogiar as pessoas que cruzassem o seu caminho. Desde o seu feed aqui de notícias, o seu feed de amigos, de você escolher um amigo por dia para você elogiar um post, elogiar uma postagem, um texto, uma foto. Seja você no trabalho, elogiar o trabalho de alguém, de um colega seu, o perfume de uma amiga, o cabelo da vizinha, no elevador, abrir um sorriso, tá? Então, a gente fez essa semana do elogio, né? A semana que isso parece bobeira, mas é uma forma de você treinar a sua mente para ver as coisas boas do outro, tá? Para ver as coisas boas do outro. Quando a gente vai treinando o elogio, treinando o hábito de elogiar o próximo, seja quem tá do nosso lado, seja uma pessoa do outro lado do mundo através da internet, a gente começa a se habituar a enxergar a parte boa de tudo na vida. Porque a diferença entre uma pessoa com autoestima alta ou uma pessoa com autoestima baixa é a forma como ela vê o mundo, não é a quantidade de coisas boas que elas tenham na vida, tá? Então, às vezes tem gente... Eu sempre que eu lanço um mural de perguntas aqui, e pergunto, eu sempre faço a mesma pergunta toda semana. O que é autoestima pra vocês? O que é autoestima pra vocês? O que é uma pessoa com autoestima alta pra vocês? A maioria das pessoas, eu vou salvar, pode deixar. Vai ficar 24 horas essa live, e depois eu vou gravar um videozinho de um resumo pro meu canal do YouTube, de tudo que eu tô falando aqui. Então, Chanel tá aqui atrás. Todas as vezes que a gente começa a treinar o elogio,
a gente passa a treinar a nossa mente para enxergar as coisas boas. Então, quando muita gente chega e me responde assim, Rafa, uma pessoa com autoestima alta, é uma pessoa rica, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que é bonita, ou que se acha bonita, ou que tem muitos amigos, muito dinheiro. Tem nada a ver com isso, tem nada a ver com isso. A autoestima, eu vou bater de novo nessa tecla, tem um highlight aqui, um destaque aqui no meu perfil só sobre autoestima, escrito autoestima. Tem tudo isso que eu tô falando de forma, como é que eu posso dizer? Diagramada, né? Escrita, pra vocês conseguirem ver bonitinho. Então, tudo que acontece com uma pessoa que tem autoestima alta e uma pessoa que tem autoestima baixa é a mesma coisa. Elas estão sujeitas às mesmas desgraças, catástrofes, ou coisas boas, ou maravilhosidade da vida. As duas estão sujeitas às mesmas coisas, tá? As duas vão nascer, crescer, morrer, as duas vão ter tragédias, as duas vão ter términos de namoro, as duas vão ter demissões de emprego, todo mundo vai viver o mesmo tipo, tá sujeito ao mesmo tipo de vida. A única diferença é quem tem o hábito de elogiar o próximo, quem tem o hábito de trazer cotidiano mais saudável para si mesmo, sabe lidar muito melhor com as adversidades da vida. Não se vitimiza, entenderam? Não se vitimizam. Então, é essa a questão, tá? Você pode reparar que uma pessoa com autoestima baixa, ela tá sempre reclamando. Ela tá sempre insatisfeita, ou com ela mesma, ou com o outro. Então, uma pessoa que tem autoestima baixa, ela passa o dia xingando as pessoas na internet, passa o dia xingando as pessoas no meio da rua, passa o dia fazendo fofoca da vida dos outros, passa o dia, xingando, usando palavreados pesados pra falar com as pessoas. Isso é uma pessoa com baixa autoestima. Uma pessoa com uma alta autoestima passa o dia fazendo o quê? Cuidando da própria vida, produzindo para a própria vida, provocando soluções, tá? Não só para a própria vida, como para a vida dos outros. Então são pessoas proativas, são pessoas que chegam aqui nas redes sociais e postam coisas que vão ajudar o próximo, que vão iluminar o próximo, compartilham felicidade da própria vida, elogiam a felicidade da vida alheia, tá? Então assim você já começa a entender como é que é a energia de cada um. Então é muito mais provável que aconteçam coisas boas para uma pessoa que tem alta autoestima do que para uma pessoa que tenha baixa autoestima. Por quê? Porque uma pessoa que tem alta autoestima consegue enxergar o lado bom de tudo na vida dela. Vocês entenderam? Então não é que uma pessoa que tenha alta autoestima está blindada de tudo na vida. Não, ela vai ter uma vida igual a todo mundo, só que ela vai ter a capacidade de enxergar coisas boas em tudo na sua vida. Entendeu? Então, assim, Isso é treino, gente. Você pode ser essa pessoa. É treino. O que eu trago aqui pra vocês semanalmente, o que eu trago aqui em formas de post, até aqui diariamente, é pra você entrar em contato com você mesmo e tentar resgatar o que é melhor que tem aí dentro, tá? Porque o que é pior, você dá o seu pior pro outro, o mundo já tá cheio. Já tá cheio de gente que vai tentar te ferrar, que vai tentar ferrar o outro, que vai fazer fofoca da vida do outro, que vai tentar difamar o outro, que vai xingar o outro. Isso, o mundo já tá cheio. Mas você enaltecer o outro, apoiar o outro, elogiar o outro, isso é você ser raro. Isso é você ser humano. Tá? Então, assim, é muito engraçado, porque tem muita gente que me segue, por exemplo, ainda... que começou a me seguir, na verdade, aqui nas minhas outras redes sociais por conta de política, né? Porque eu dava minhas opiniões políticas e etc. E hoje, por exemplo, lá no Twitter, que é o único lugar que eu ainda posto alguma coisa de política e tal, porque eu não quero poluir as minhas outras redes sociais com política, porque eu acho que é um assunto muito chato. Então eu deixo lá só pro Twitter, que o Twitter já é chato por natureza, então deixa a chatice toda lá no Twitter. Marcelinha, minha amigona, beijo. Então, assim, hoje eu fui postar, por exemplo, o Felipe Neto, ele dividiu lá, pra vocês terem ideia, eu conheci o Felipe Neto há, sei lá, 10 anos atrás, tinha um telefone dele, a gente se falou algumas vezes, há muito tempo atrás, e depois ele descambou pra um lado muito
radical de esquerda. Eu não gosto de radicalismo dos dois lados, de nenhum dos dois lados. E a gente cortou relações, assim, né? A gente parou de ser amigo, ele me bloqueou de tudo, porque ele viu que eu não era de esquerda. E assim, eu não tenho nenhum tipo de relação com o Felipe Neto. Inclusive, ele nem vê as minhas postagens, mas eu fiz questão, porque ele me bloqueou, né? Como eu falei. Mas eu fiz questão de ser solidária com algo que ele abriu pra todo mundo lá na internet, de que ele tava sendo perseguido, ameaçado, enfim, não disse por quem, eu pelo menos não procurei me informar, mas eu fiz questão de postar para os meus seguidores que eu estava sendo solidária à dor do outro. Porque por mais, aí veio, inclusive eu falei assim, olha, independentemente de concordar ou não concordar com política ou com a opinião política do Felipe Neto, enfim, eu respeito ele como uma vida humana e eu não quero que ele morra por ameaça ou que alguém cometa um crime contra ele, porque o ser humano tem sempre que estar acima de ideologias. Hoje em dia a gente vive uma guerra de narrativa, parece que é um ser humano contra o outro só por causa de opinião. Aonde que vocês querem parar com isso, sabe? Então, assim, quando eu postei isso, eu falei, me solidarizo a dor do Felipe Neto de estar sendo ameaçado, se for verdade, me solidarizo e tal. Se realmente ele estivesse sendo ameaçado, nenhum ser humano merece ter a sua vida ameaçada, por mais que pense diferente de você. Entendeu? Nenhum ser humano. Então, você tem que pensar aí do outro lado, se você gostaria de ter a sua vida ameaçada por você pensar diferente do outro. Então, assim, em vez de você ir lá e ser mais uma, destilar ódio em cima dessa pessoa, por que você não tenta mudar o coração daquela pessoa, a mente daquela pessoa, desejando coisas boas? Aí sim você consegue mudar. Ninguém vai mudar de opinião porque você tá xingando, porque você tá difamando, porque você tá caluniando uma pessoa. As pessoas mudam de opinião através do amor, através do racional, através de algo que faça sentido pra ela, seja racionalmente ou seja no coração dela. Isso faz você educar o outro ser humano, isso faz você ser respeitado pelo outro ser humano. E não através do grito, não através do xingamento, não através de chilique. Isso nenhum ser humano respeita. As pessoas respeitam o próximo através da capacidade de atingir o coração do outro. Então, foi muito engraçado, porque quando eu postei que eu era solidária a qualquer tipo de ameaça contra a vida dele que ele pudesse estar passando, veio uma meia dúzia, foi a minoria das pessoas. Defendendo o Felipe Neto, virou esquerdista. Gente, é sério que a vida se resumiu a isso? A se você é esquerdista, ou direitista, ou centrista, ou sei lá o que exista? É sério que vocês resumiram o ser humano a isso? É sério que vocês esqueceram que tem um ser humano na frente de qualquer ista que você queira colocar ele na caixinha? É sério que vocês escolhem a vida de quem vocês vão defender? Vocês escolhem? Se alguém está sendo ameaçado de morte, você primeiro olha lá o histórico do que ele postou. Não, peraí, ele está sendo ameaçado de morte. Deixa eu ver se ele é esquerdista, se é petista, se é bolsonarista, se é cirista. Deixa eu ver, porque se for contra o que eu acredito, dane-se ele. É assim que vocês mensuram um ser humano? É esse tipo de ser humano que você quer se tornar? Se você estivesse sendo ameaçado de morte, você gostaria que pessoas te defendessem, independentemente delas concordarem ou discordarem de você? Ou você gostaria que mais pessoas apontassem um dedo pra você e falar, bem feito, é petista, merece ser ameaçado, ou então bem feito, é bolsonarista, merece ser ameaçado, ou bem feito, é cirista, merece ser ameaçado? Onde foi parar a humanidade das pessoas? Porque eu nem gosto de usar a palavra empatia, porque tomou um ar mais pejorativo. As pessoas acham que a palavra empatia é de esquerda, porque a esquerda usa muito essa palavra. Então eu prefiro falar a palavra humanidade, porque é a mesma coisa. Quando você é humano, você tem sentimentos humanos. E os sentimentos humanos que nos unem são os que a gente tem em comum. Todo mundo
que nasceu humano, carne e osso, tem sentimentos iguais, tá? Eu vou enumerar aqui alguns, os básicos. Todo mundo que é ser humano, que respira, que o coração bate, que tá vivo, tem medo, tem fome, tem tristeza, tem família e tem amores. Eu aqui citei de cabeça, assim, só algumas conjecturas aqui. Todo mundo tem isso em comum. A não ser os psicopatas, né? Psicopata não tem sentimento, não tem dor, não tem compaixão, não tem nem amor à família, muitas vezes. Eu tô falando de seres humanos normais, tá? Seres humanos comuns. Todos têm. Todos têm dores, amores, fome. Enfim, são sentimentos humanos. Quando foi que isso foi esquecido? O que a gente tem em comum na humanidade. Então, se você vê a dor do outro, você zomba, né? Aí você pensa assim, pô, fulaninho lá tá sendo ameaçado de morte, vou zombar da cara dele. Você também tem dores? Você gostaria que zombassem das suas dores? Aonde foi que o ser humano deu errado aí? Por conta da internet, né? Hoje em dia, a internet começou a dar voz pra gente louca, assim, gente que não tem nenhum tipo de humanidade, né? Então, assim, não é que a internet aumentou o número de gente maluca ou, sei lá, proliferou, não. A internet simplesmente deu voz a essas pessoas que antigamente só falavam na mesa do bar, só faziam fofoca na esquina, ou sozinhas, ou não tinham nem amigos, ficavam em casa lá sozinhas, lamuriando da vida. E hoje em dia elas podem fazer um perfil fake, elas podem criar um perfil na internet fingindo que estão combatendo alguma coisa nobre, que na verdade é simplesmente só para elas destilarem o ódio por elas mesmas. Então, assim, cabe a cada um de vocês saber filtrar o tipo de energia que vocês querem dentro da casa de vocês, dentro da vida de vocês. Vocês querem pessoas que passam o dia xingando as outras pessoas, ou vocês querem pessoas que conseguem enaltecer o que é melhor do ser humano, né? Então, assim, é muito legal a gente estar aqui sempre, toda semana, nesse compromisso de segunda-feira, toda segunda, porque cria um hábito, né? Então, o exercício que eu propus na semana passada, por isso que eu tô falando tanto de elogio, de palavras e tal, foi o exercício do elogiar, tá? Foi o exercício do elogiar. Então, assim, quando você passa uma semana pensando na pessoa que você vai elogiar durante o dia, pensando que todo mundo que vai cruzar o seu caminho, você vai lançar um sorriso, dar um bom dia, ou elogiar alguma coisa mais simples que seja. Nossa, que cabelo bonito, nossa, que bolsa bonita, nossa. Você vai transformar a energia daquela pessoa, nem que seja por 10 minutos. Com certeza, a sua energia vai transformar. E a daquela pessoa, nos próximos 10 minutos que seja, vai ser transformada. E é muito mais provável que aquela pessoa que você elogiou, que você enalteceu, nem que seja virtualmente ou pessoalmente, aquela pessoa vai pensar 10 vezes antes dela passar pra frente algum tipo de raiva. Porque ela vai estar energizada com um elogio, com um sorriso. É a famosa corrente do bem, né, que a gente fala. Tem várias correntes aí de psicologia e até de comportamento que falam sobre a corrente do bem. Então é basicamente isso, é você passar pra frente um sentimento bom. E principalmente, é aí que tem a chave de tudo, né? Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, Rafa, eu recebo isso muito, tá nos comentários. Rafa, como é que eu posso tá feliz, ou sei lá, se minha autoestima tá péssima, tudo na minha vida tá isso, tá aquilo, cheio de problemas, cheio disso, aquilo. É aí que você tem que ser feliz. É aí que é a chave. Porque ser feliz quando tá tudo dando certo é muito fácil. É muito fácil ser feliz quando tá tudo dando certo. Quando você tá rico, quando você tem dinheiro, quando você tem saúde, quando, sei lá, você tá com tudo lindo no casamento. É muito fácil ser feliz assim, né? Não tem desafio nenhum.
O grande desafio que faz com que você seja realmente feliz é quando você é capaz de sorrir e fazer o bem pro próximo quando você não está se sentindo bem. Quando você não está verdadeiramente no seu melhor momento. E mesmo assim, você passa o seu melhor pro próximo. Renatinha! Minha linda, exatamente. Quando você sente uma energia de alguém que te quer amar, você manda de volta energia boa. Então, assim, até tem muita gente que me pergunta, né? Assim, tem muita gente que manda mensagem no inbox, inclusive eu ganho muito carinho de vocês. E muita gente fala assim, Rafa, nossa, eu vejo tanta gente falando um bando de fofoca de você, falando um bando de mentira. Como é que você não responde? Como é que você não sabe, não processa, não responde, não sei o quê? Eu falo, gente, eu mando amor pra essas pessoas. Eu nem perco meu tempo respondendo, não perco meu tempo dando atenção a nenhuma dessas pessoas. Eu dou risada, me divirto, porque eu falo, gente, essas pessoas estão tão preocupadas com o que eu tô fazendo, deixando de fazer, porque eu sou realmente uma pessoa importante, né? E então, já que eu sou uma pessoa tão importante na vida dessas pessoas, eu vou mandar luz pra essas pessoas. E eu não tenho raiva, gente, de ninguém. Sabe por quê? O mal não está em mim. Quando o mal não está na gente, a gente não sente raiva das pessoas. Entenderam? Então, assim, é a verdadeira chavinha, tá? Que a gente consegue virar com treinamento. Isso é treinamento cerebral. É óbvio que, assim, tem gente que tem mais facilidade de perdoar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa... Aí eu vou falar aqui do signo, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas enfim, o meu signo é aquário, tá? O nosso signo é o responsável mais pelas nossas atitudes, nossa postura perante a vida, e o aquariano, ele é muito desapegado. Eu sou uma pessoa muito desapegada, então eu não me apego nem a sentimentos, assim, no caso de raiva, por exemplo. Eu não me apego a nada de raiva. Tipo, nada. É óbvio que eu sou um ser humano. Tipo, alguém me dá uma fechada no trânsito, não sei o que, na hora você, nossa, pô, fala um palavrão. Um segundo depois, eu esqueço. Não tenho mais raiva nenhuma. Eu não guardo mágoa, não guardo rancor, não guardo raiva de ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. E isso desde criança. Desde criança. Porque é da minha natureza não guardar rancor. Óbvio que tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas isso é treinamento. Não quer dizer que essa pessoa nunca vá conseguir virar a chavinha. Entendeu? Leão. Grazi é leão. Meu oposto perfeito é leão. Me dou muito bem com leoninos. Então, assim, é tudo treinamento. A partir do momento que você consegue... E uma coisa, eu vou falar essa semana disso aqui. E uma coisa que eu vou falar aqui, que eu já posso falar até aqui na live, é sobre o Ho'oponopono. Eu acho que a Grazi conhece, talvez a Mar conheça também. Eu acho que a Thaísa conhece, eu já falei aqui antes, do Ho'oponopono, que é uma oração oriental, tá? Que fala sobre perdão. É basicamente perdão. E o quanto que o perdoar nos faz mais leves e mais felizes. E é o exercício do perdão, tá? Inclusive do auto-perdão também. A gente não perdoa só o próximo, a gente perdoa a nós mesmos. Todos os dias, tá? Todos os dias. Então, assim, eu fiz uma reflexão hoje aqui no post, que eu falei exatamente assim. Toda vez que você vai dormir, conversa com a sua criança. Tenta se imaginar criança, tá? No momento que você tava com medo do escuro, ou algum tipo de medo, ou algum tipo de momento que você tava triste, algum momento que você tem uma lembrança ali quase subconsciente ali, de um momento que você se sentiu com muito medo, ou inseguro, ou triste, quando você era criança, na sua infância. No máximo até a adolescênciazinha, a primeira adolescência ali. Todos os dias, lembra desse momento, bota esse momento na sua cabeça e visualiza você ali na sua frente, você adulto hoje, e você olhando pra essa criança ali. Pra você, criança, no caso, né? E conforta essa criança. Fala pra ela que hoje você cuida dela. Hoje você é independente, hoje você é forte, hoje você é adulto, adulta no caso, que vai ficar tudo bem e que você tem controle da sua ação, que você chegou à sua melhor versão
e que essa criança não precisa ter medo de nada. Tá? Faz esse exercício. É como se você curasse todos os dias aquilo que ficou no passado de crença, que talvez você fosse incapaz, ou que talvez você fosse, sei lá, menos capaz que os outros, ou que você fosse burro, ou que você fosse, enfim, não dar certo na vida, ou que você fosse ser fraco. Isso cura todas as crenças que você pode ter tido lá na primeira infância. Que alguém pode ter colocado, ou que às vezes você entendeu errado. A maioria das vezes a gente entende errado, tá? A não ser quando você é criado num ambiente muito, né, muito nocivo, assim. Mas geralmente a gente entende errado, porque a gente é criança e absorve aquelas coisas de uma forma mais esponjinha. A gente não tem tanto discernimento, né, de fazer essa dissociação do que às vezes um adulto tá querendo o melhor pra gente, a gente entende errado e a gente acaba impregnando aquela crença que não é real, né? Então esse exercício de vocês fazerem todas as noites, olhar pra essa criança que é você mesmo, numa situação que você teve de medo, botar ela ali naquela, como por exemplo, eu vou falar um exemplo meu. Eu tinha muito medo do escuro. Até hoje eu não gosto de escuro, tá? Eu não durmo no escuro, eu durmo sempre com uma luzinha, a luzinha da TV, ou alguma luzinha fraca. E quando eu era criança, eu tinha pavor de escuro. Mas assim, a ponto de eu ia apagar a luz da cozinha e voltar pro quarto, eu voltava correndo, sabe? Como se, sei lá, algum bicho fosse me pegar. E muitas vezes a minha mãe, pra poder me educar a dormir sozinha, a dormir, sei lá, mais longe dela, eu tinha medo de dormir sozinha e tal, ela trancava a porta do quarto dela, ia dormir e me deixava na casa. Era só eu e minha mãe, né, gente? Eu sou filha única de mãe. E me deixava na casa criança, assim, o quarto era do lado, mas assim, eu não tinha acesso a ela. Aquilo me deixava desesperada. Óbvio que ela fez aquilo tentando me educar, tentando me fazer independente, forte, etc, etc. Eu nunca vou culpar. A gente não deve culpar os nossos pais. Eles tentaram fazer de acordo com o que eles acharam que ia ser o melhor pra gente, né? Pra capacitar a gente pro mundo. Só que pra uma criança, né, quando você tá com medo, você entende aquilo como rejeição, como abandono, como ai, minha mãe não me ama, ai, minha mãe tá me castigando, ai, minha mãe não quer saber de mim, ai, minha mãe tá me lançando aos leões aqui no escuro, sozinha, meu Deus do céu. E aquilo pode criar uma crença meio, como é que eu posso dizer? Errada mesmo, né? Equivocada do que realmente era. Que na verdade não, a sua mãe tava ali querendo te capacitar pra lidar com seus medos. E você entendeu que ela tava, tipo, te rejeitando e te largando aos leões do escuro, no caso, né? Então, por muito tempo na minha vida, eu signifiquei aquilo como uma rejeição. Então, eu lidava péssimo com rejeição. Então, meus primeiros namoros, por exemplo, quando eu era muito adolescente, quando eu tive só 2 namorados que terminaram comigo, tá? Geralmente eu que terminava com os namorados. Então, o meu primeiro namorado, por exemplo, terminou comigo. E aquilo pra mim foi como se fosse a morte naquela época, né? Eu tinha, sei lá, 15 anos, eu acho. Primeiro namoradinho de escola, assim, nem foi nada sério. Mas assim, aquilo pra mim foi como se fosse a morte, porque eu tinha o quê? Uma crença errada sobre rejeição. Eu tinha aprendido, eu tinha uma crença de rejeição completamente equivocada. Entendeu? Então, assim, você consegue mudar isso. E aí eu fui mudando isso durante a vida. Hoje em dia, eu não tenho mais nenhum medo de rejeição, até porque quando a gente não se rejeita, ninguém rejeita a gente. Então, hoje em dia, eu me amo tanto que até um não que eu possa ter, seja profissional, seja de um crush, de qualquer coisa, não me afeta. Porque a minha autoestima é forte. Vocês entenderam? Então, assim, quando você vira a chavinha lá da sua infância e ressignifica todas as suas crenças e etc, etc, você se torna mais apoderado da sua vida. Aí outra palavra que é muito engraçada, né? Que tem muita gente que usa essa questão do empoderado
Eu também não gosto dessa palavra, eu prefiro a apoderada, porque quando você se apodera da sua vida, você pega o poder da sua vida pra si, é aí que tá o segredo, né? Então é você pegar o poder das suas decisões, das suas crenças pra você. Você não é refém das suas crenças. E eu cheguei até a colocar a semana passada uma reflexão aqui sobre ego, né? E eu fiz uma pergunta que foi muito engraçada aqui, que eu coloquei assim: você é refém do seu próprio ego? Não, você toma suas decisões baseadas no ego ou na sua essência? Lembra? Eu fiz uma enquete e assim, sei lá, a maioria das pessoas falou que era na essência, como se o ego fosse algo ruim, ou como se não usassem o ego no dia a dia. Só que eu não sei se essas pessoas têm uma noção errada do que é ego, ou se elas estão muito presas à definição do ego mais religiosa, sabe? Que tipo assim, você tem que matar o ego é o mal, o ego é o vilão e tal. Mas eu tava fazendo uma pergunta dentro da psicanálise, né? Pra quem não sabe, eu estudei Freud a minha vida inteira, porque quando eu tinha 13 anos que eu tive síndrome do pânico, eu me curei através de Freud, né? Minha terapia foi freudiana, eu lia todos os livros, enfim, toda a parte terapêutica de Freud, etc, etc. E pra psicanálise, a gente tem o id, o ego e o superego, né? Então, é a nossa tríade de identidade. Então, pra psicanálise, o ego, ele não é ruim, necessariamente. Ele pode ser ruim se você tem um sistema de crenças ruim. Mas o ego é a sua personalidade, tá? O ego é a sua personalidade. Então, se você tem um sistema de crenças bom, o seu ego vai ser uma personalidade positiva. Uma personalidade que não se abala, uma personalidade que é proativa, uma personalidade que enaltece os outros, que enaltece o que é positivo no mundo, uma personalidade que encara os desafios. Entenderam? Então o seu ego vai te direcionar para fazer boas escolhas. Então o ego, ele não é vilão para a psicanálise, tá? O ego é vilão para alguns tipos de como é que eu posso, filosofias, né? Por exemplo, eu estudei Cabala, né, durante 3 anos. Eu tinha 23 anos, assim. Eu sempre fui uma super admiradora da religião judaica. E a Cabala é um braço, ela tem um braço ali do judaísmo, enfim. E eu sempre tive muita curiosidade de conhecer a Cabala e estudar e tal. Então eu estudei 3 anos. E na Cabala, o princípio fundamental cabalístico é a destruição do ego. É você, todos os dias, vencer o ego, tá? É não seguir o ego. Então, são duas coisas diferentes, tá? O ego na visão religiosa ou na visão filosófica, e o ego na construção psicanalítica. Tá? O ego na construção psicanalítica, ele é a sua personalidade. Você não tem que destruir a sua personalidade. O que você tem que fazer é maturar a sua personalidade, melhorar a sua personalidade, fazer com que essa sua personalidade te construa coisas boas, né? Isso sim, mas não é destruir o seu ego, tá? Agora, na Cabala, se você for pegar uma visão espiritualista, Liz, beijo, Lizinha, que bom ter você de volta. Depois eu vou te seguir aqui também. Então, na Cabala, ou em alguns tipos de crenças, etc., não só na Cabala, tem vários tipos de crenças que botam o ego com um vilão. E na questão psicanalítica, né, freudiana e tal, o ego é apenas a sua personalidade. Então, vale a pena você estudar sobre crenças, você ir lá nas suas crenças da primeira infância, na primeira adolescência, e tentar ressignificar tudo aquilo que você aprendeu de uma forma equivocada, ou que você tem medo. E aí o exercício que eu vou propor para essa semana aqui é o seguinte: é o exercício de você escrever uma carta para você mesmo quando você tinha 10 anos de idade, tá? Então você vai lembrar de algum momento, pode ser 9 anos, 11 anos, eu tô dando uma média, assim. Você vai pegar, lembrar, você vai deitar hoje, agora, aproveitar que já tá quase na hora de dormir, você vai deitar e vai lembrar de um momento, mais ou menos dessa época, que você tinha 10 anos, tá? Por volta de 10 anos de idade, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Vai pegar um momento que você tava se sentindo frágil, com algum tipo de medo, com algum tipo de insegurança,
qualquer tipo, seja na escola, ou um bullying, ou seja em casa que você sentiu que o seu pai não te amava, ou sua mãe não te amava o suficiente, ou que você tenha tido qualquer tipo de crença equivocada ali, que você sentiu que foi ali que se formou o seu medo, a sua crença ali equivocada. Você vai olhar para essa criança, você vai congelar esse momento na sua mente, como se essa criança estivesse na sua frente, como se você estivesse na mesma sala que ela, naquele mesmo cenário ali onde aquela situação aconteceu, tá? E você vai olhar para essa criança e você vai escrever uma carta para ela. Você hoje, tá? Você hoje, adulta ou adulto, vai escrever uma carta para acalmar essa criança. Você vai acalmar essa criança. O seu objetivo vai ser esse, tá? E aí você, depois que escrever essa carta, você vai ler como é que você acalmou essa criança. Então você acalmou falando que vai ficar tudo bem, que hoje você é um adulto, que hoje você venceu aquele medo, tá? Que hoje você vê que não tem motivo nenhum de ter tido aquele medo, que o mundo continuou amanhecendo, dormindo, o sol continuou raiando e tudo ficou no seu devido lugar. Que ela não precisa ter medo e que você tá aqui pra ela. Você tá forte, você tá viva e que você vai cuidar dessa criança e que ela nunca mais vai precisar ter medo, tá? Então esse é o exercício. Vocês podem fazer com... Esse é o primeiro exercício para essa semana, e que depois que isso vai se tornando rotina, você vai pegando vários medos da sua vida, dessa primeira infância, de outros momentos, e você vai fazendo essa mesma cartinha, e isso vai curando essas suas crenças. Isso vai transformar essas suas crenças. E cada vez que você, hoje no presente, se sentir triste por alguma coisa, ou sentir que você não vai suportar alguma coisa, ou que tá muito pesado pra você, ou que você foi injustiçado, ou que alguém, te tocou ali, como é que a gente chama, no gatilho, né? Você vai lembrar dessa criança e você vai ver que não é você adulto que tá com esse medo, não é você adulto que tá com essa insegurança, é a criança que tava lá atrás que não curou essa crença equivocada. Porque o adulto que tem em cada um de nós, tá, gente? O adulto que tem em cada um de nós, ele não tem medo paralisante, tá? O medo dele não é paralisado, tá? O adulto, a pessoa adulta, ela tem medo e continua, mesmo com medo. Ela enfrenta, ela vai, ela sabe que ela precisa levantar no outro dia, ela sabe que ela precisa pagar a conta, ela sabe que ela precisa botar comida na mesa. Ela sabe que tem outras vidas que dependem dela, ela não desiste. O adulto não desiste. A criança, quando ela tem medo, ela paralisa. Então, é essa criança que te faz ter medo, não é você adulto. Você adulto enfrenta o medo. Então, toda vez que você se sentir com medo, com insegurança, com qualquer tipo de sentimento que você acha que seja paralisante, você vai enxergar aquela criança, você, né, na versão criança, e você vai... Ó, aqui, gente, você vai conscientemente conversar com essa criança ali, ó. Você vai visualizar você, criança, na sua frente e vai conversar conscientemente com essa criança e dizer que está tudo bem e que ela não precisa ter medo, porque você tem controle, porque você é adulta e que adultos não precisam se paralisar por medo de nada, porque o adulto sabe que a vida é feita de medo e de enfrentamento de medo. Só a criança que acha que o mundo vai acabar, só a criança que acha que vai morrer a cada esquina. Isso é uma crença infantil. Você, adulto, você sabe que você não vai morrer a cada esquina, você sabe que não tem nenhum risco eminente para sua felicidade. Você sabe que você é responsável pela sua vida, pelas suas escolhas e pela sua felicidade. Tá bom?
Então esse é o exercício. Eu quero todo mundo escrevendo cartinha. Vocês não precisam me contar a carta não, tá, gente? É algo pra vocês. Não precisam mostrar pra ninguém. Vocês podem até rasgar depois. É só o ato de escrever e meditar em cima dessa carta. Isso vai libertar essas crenças de você. Grazi, eu vou te dar uma atenção agora, que eu vi que você tá se abrindo aqui. Desculpa não falar antes, era só pra não perder o raciocínio. Você pode ter muito de uma criança. Você não é criança. Isso é um pensamento equivocado. Você achar que você é criança. Você não é. Você é uma adulta. Você sabe que você tem responsabilidade. Você sabe que você é forte. Você tá forte até hoje. Você tá aqui. Você tá viva. Você tá aqui, ó, viva. Criança não sabe se cuidar sozinha. Criança não sabe pagar uma conta sozinha. Criança não sabe atravessar a rua sozinha. Criança não sabe se alimentar sozinha. Você sabe fazer tudo isso. Então você não é criança. Você tá com crenças, algumas, de criança. Você tá com algumas crenças infantis. E que elas têm que ser ressignificadas. Eu sei que você faz terapia, por isso que eu tô conversando com você aqui. Então, gente, pra quem tá entrando agora, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga e eu não fico aqui falando nada pra substituir um psicólogo ou um terapeuta ou um psiquiatra, não. Eu falo aqui da minha vivência, as coisas que eu superei sozinha e muitas das coisas que eu superei lendo, me exercitando. Então, eu vim aqui pra ter esse exercício com vocês, de estimular vocês a serem a melhor versão de vocês mesmos. Porque assim como eu consegui, todos vocês conseguem também, tá? Então, Grazi, se você quiser depois conversar comigo no inbox, pra me dizer como é que você tá, se você tem feito a terapia, se você tá com medicação, pra eu te estimular a você voltar pra sua terapia, te dar força pra você não desistir, conta comigo, com uma amiga, tá? E conta com a galera aqui do chat também, que eu sei que é uma galera super unida. Eu vejo que é uma galera que faz amizade. Eu vi que tem uma galera que já ficou amiga, se adicionou. Isso é muito legal. E, Grazi, você não é criança. Se você tá viva se alimentando, sabe fazer uma comida pra se alimentar, sabe levantar pra fazer xixi sozinha, sabe levantar pra tomar um copo d'água, você é adulta. Você só precisa se conscientizar da força que você tem. Tá bom? Eu amo vocês e todo mundo escrevendo essa cartinha. Pode deitar, meditar, até não precisa ter pressa pra escolher um momento. Vai vir um momento. Todo dia vocês vão exercitando, lembrar daquela criança. Uma hora vai chegar o momento da situação certinha pra vocês escreverem a cartinha. Leiam a cartinha depois de escrita e leiam várias vezes. Até o dia que você vai sentir que você superou aquela crença. Você superou aquela crença, ressignificou aquela crença, aí você rasga a cartinha, queima, joga fora, enfim, faz o que você achar melhor. Tá bom? Então esse é o exercício de hoje. Até segunda-feira que vem a gente vai se falar pra eu saber como é que foi a prática do exercício de vocês. Eu vou fazer o meu também. Vou gravar, eu acho que eu vou salvar essa live pro YouTube também, não sei se ficou muito grande, mas de qualquer jeito tem muita gente que pode gostar do conteúdo, então eu vou deixar lá. E aqui vai ficar 24 horas. Tá bom? Então, se vocês quiserem marcar alguém aqui na live, depois eu vou colocar no YouTube, vocês podem também compartilhar o vídeo lá no YouTube, se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém aí do outro lado. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima live.